Ok, Cristiano, muito bem-vindo à nossa entrevista aqui para o canal do YouTube da Educação TAI. Mas muitas pessoas que podem estar assistindo agora talvez não lhe conheçam ainda. Então conta pra gente aí qual é teu nome, com o que é que você trabalha e quando foi que você teve contato com o método TAI. Ok, João. Bom, meu nome é Cristiano Vieira Cavalcante, tenho 37 anos, trabalho na Compesa, a Companhia de Saneamento do Estado de Pernambuco, e trabalhei muito tempo na área de comunicação visual, na assessoria de comunicação e imprensa. Hoje estou trabalhando na área de comunicação ainda, mas na gerência de meio ambiente da empresa, ajudando tanto na área de comunicação como na área técnica propriamente dita. E quanto à educação TAI, eu tomei conhecimento em meados de 2012, quando o projeto ainda era um projeto piloto, né? Um projeto ainda de organização das ideias e um projeto de organização de como seria a estrutura do projeto em si. E naquele momento eu fiz parte da equipe, né, inicial, né, de pessoas que estavam fazendo o seminário na prática. E logo depois eu fui convidado também a fazer parte da equipe de apoio da educação TAI. Fiz mais algumas edições, mas aí já na condição de apoio mesmo, de observação e de ajuda no projeto em si. Dentro da equipe, podendo observar melhor tudo aquilo que eu passei sobre um outro ponto de vista. Porque inicialmente era eu participando ali e depois observando aquele processo todo, né? A riqueza de detalhes nesse sentido ela é bem interessante. Como participante, o foco é muito nosso, né? A gente foca em nós e naquilo que a gente pode aprender, etc. Mas depois que a gente se torna parte da equipe, tá, é que você começa a ver tudo aquilo que se aplicou a você, se aplicando a outras pessoas, é uma mescla de emoções, né? A gente vê de tudo. Inclusive é importante deixar claro que a gente não pode comentar as tarefas que acontecem. Exatamente. Né? Nós temos um acordo ali, né? E uma coisa interessante é que justamente no projeto piloto, quando eu participei ainda como integrante ali para entender como era o projeto, a gente não sabia de nada. Ninguém sabia. E era uma coisa interessante, a gente não sabia de nenhuma atividade, então tudo era muito novo, tudo era uma surpresa, e ao mesmo tempo, por ser surpresa, você fica naquela dúvida, meu Deus, o que é que vem por aí, né? Isso. E depois na equipe de apoio mesmo, integrante mesmo da equipe, eu já sabia o que é que iria acontecer. Claro que as provas e as atividades eram melhoradas, eram ajustadas, porque o projeto era dessa maneira mesmo, mas eu já sabia mais ou menos o que é que poderia acontecer e poderia observar melhor cada ação que seria executada, e aí foi mais enriquecedor ainda. Correto. A gente tem uma prática dentro do método TAI de fazer com que a experiência prática venha primeiro e a teórica venha depois. Então assim, se eu chegar para a pessoa e explicar para ela como é que funciona a inteligência teórica e eu perguntar pro cara, fulano, e como é que você age ou reage em tal ou tal circunstância? A pessoa não sabe, mas ela se conhece tão pouco que ela pode dizer assim, eu faria isso, eu faria aquilo. E não é aquilo que ela faria. Né? Então a gente expõe a pessoa uma tarefa primeiro, a pessoa chega lá totalmente surpresa e depois a gente vai analisar o comportamento, aí ela vê o que é que ela realmente faz quando ela é pega de surpresa no dia a dia, no trabalho, nos relacionamentos, etc. Aí essa riqueza de detalhes é bem interessante, é bem inovador, né? Mas conta pra gente assim, eu sei que você já fez isso N vezes, mas supondo que você está encontrando uma pessoa que você percebe que ela está precisando do método TAI, ou que você já sabe que ela tem um potencial muito bom a ser desenvolvido, e que você vai contar para ela o impacto que esse método deu em tua vida. Como é que você falaria isso para as pessoas? Normalmente quando eu converso com algumas pessoas, e normalmente isso acontece a partir do momento que eu estou observando algum tipo de comportamento, isso já é uma consequência do projeto, né, da educação TAI, porque eu estou observando algum comportamento e a gente já acaba fazendo uma avaliação, né, do grupo de personalidade, de que forma mais ou menos aquele padrão de comportamento se processa na pessoa. É lógico que a gente sabe que as pessoas são diferentes e têm experiências de vida diferentes, mas um padrão de comportamento a gente consegue perceber. Então a partir daquele momento eu converso com ela dizendo, eu participei de um projeto, né, de educação que a gente avalia normalmente os comportamentos das pessoas e principalmente a partir da forma como elas agem, muito mais do que a forma como elas falam, né? E aí elas começam a ficar interessadas em entender como é que é isso. E interessante é que quando a gente fala sobre um comportamento que é um padrão muitas vezes dentro de um grupo, e as pessoas, caramba, como é que você sabe que eu me comporto assim? Não é? E aí eu começo a explicar com mais detalhes e o grande interesse delas é justamente como é que a gente consegue compreender como é que determinada pessoa se comporta, muitas vezes sem conhecer tanto
a fundo aquela pessoa. Então eu começo a falar, eu participei de um projeto que trata do trabalho com as 3 inteligências, ativa, teórica e emocional, e a partir desses estudos a gente começa a verificar que existem comportamentos padrão, vamos dizer assim, de maneira mais geral, que a gente consegue perceber nas pessoas. Eu consegui me perceber dessa maneira, e o mais interessante é que a gente consegue se perceber agindo muito mais do que falando. Isso, e é essa a grande sacada que o método traz pra gente, que a gente quebra um paradigma muito importante, né? Porque Correto. A gente acha que se comporta de uma maneira, mas na prática a gente percebe que a experiência é completamente outra. E já no processo da educação TAI, durante os seminários, eu já percebi isso em mim, né? E percebi isso depois nas outras edições, porque caramba, eu dizia uma coisa e quando via estava fazendo outra diferente, né? E a prática é muito mais enriquecedora nesse sentido. E eu falo isso para as pessoas, que elas têm um comportamento que muitas vezes difere do que elas estão achando e que é realmente aquele comportamento no dia a dia delas. E a partir daí há uma curiosidade muito grande de entender como é que a educação se processa nesse sentido. Um fator interessante disso que você está colocando, até você viu isso na prática, fazendo parte da equipe, é que muitas vezes, não sempre, lógico, mas muitas vezes, o trabalho da gente é basicamente destravar a pessoa. Né? Sim. A pessoa ela tem uma imagem dela mesma que muitas vezes é diferente da realidade. Porque isso acontece porque as pessoas são muito inteligentes, elas às vezes têm mestrado, doutorado. Lá no Desenvolva tem dona de casa, tem grande empresário, tem gente de públicos variados. E a pessoa às vezes sabe muito de uma área, mas conhece muito pouco a si mesma. Sim. Né? É doutor em determinada área de segmento, mas é analfabeto do ponto de vista psicológico. Isso. Então quando a pessoa começa a se conhecer, basicamente o nosso trabalho muitas vezes é desbloquear o cara e deixar ele solto para fazer o que ele quer. Mas a gente observa que mesmo assim algumas pessoas não vão, porque elas têm algumas crenças, elas têm algumas limitações que não permitem que elas cresçam, que elas tenham sucesso, sabe? Que elas vão atrás de ser felizes na vida por conta própria, né? Isso dá até uma agonia, né? Isso já viu muitas vezes dentro dos treinamentos, a gente tem assim um determinado número de pessoas participando do seminário, geralmente 1/3 ou 1/4, que você olha assim e fala, esse cara pode ir tão longe, né? Essa pessoa ela pode decolar tanto, e muitas vezes ela não decola, ela não avança, porque ela mesma alimenta a coisa de que eu já cheguei lá, eu não consigo sair daqui, eu já cheguei no meu limite, e isso aí atrapalha um pouco. E você lembra, de maneira bem direta, que esse tipo de coisa eu já falei muito contigo. Sim, né? Claro. Porque eu observo em você uma capacidade de ser um orador, de ser um palestrante, de levar auxílio para as pessoas com um ponto de vista sobre qualidade de vida, talvez até com a área de psicologia positiva, não sei. Você acabou de fazer uma certificação em PNL, por exemplo. Isso. E isso é um talento que você tem, cara. Né? É um talento que você tem, você é um cara comunicativo nesse sentido e tem todo o magnetismo pessoal característico do teu grupo de personalidades prestativos. Mas, obviamente que esse tipo de ideia nem sempre ela é bem recebida, porque há várias coisas dentro da gente que fala, pô, mas será mesmo? Ah, pô, será que o João não tá vendo muito? Aí conta pra gente aí como é que é um pouco isso. Eu queria falar sobre isso, que eu acho que você tocou num ponto que pra mim é primordial. Beleza, gente, teve que dar uma pausa aqui, porque a qualidade da gravação estava meio ruim, e quando chega perto de 9, 10 minutos eu tenho que parar para poder recomeçar. Então continua aí, Cristiano, responde aí o que eu acabei de te perguntar. Então, você tocou num ponto muito importante. Eu acredito que a educação TAI, ela me trouxe uma coisa que eu acredito que acontece com muita gente. Primeiro, a gente cria imagens sobre nós mesmos absolutamente deturpadas. Isso. Tá? Imagens que a gente, como você mesmo colocou, a gente tem como crença, e essas crenças ficam tão enraizadas e tão presas que você não acredita em outras coisas, a não ser que você se prove. E aí é que é a grande questão. Né? Quando você me falou em alguns momentos, e a gente tem essa liberdade para falar isso, porque a educação me proporcionou isso, né, de dizer, você tem capacidades que você não vê, que você não observa, em muitos momentos, mesmo você dizendo isso, e eu, adorando do ponto de vista do ego, porque é importante às vezes a gente avaliar isso também, mas voltava ao ponto de dizer, não, eu acho que ele está sendo muito gentil, né, e não é bem por aí. Talvez exagerando um pouco, quem exagerando sabe? um pouco, né? Como assim? Não é bem dessa forma. Em vários momentos, outras pessoas chegaram a me dizer isso.
você tem talentos que você não percebe. E eu dizia, não, você é uma pessoa muito gentil, muito delicada e eu prefiro acreditar que é dessa forma. Claro que eu não dizia dessa forma pra eles. Isso. Eu dizia pra mim mesmo, esse Mas é um grande por dentro, erro. Exatamente, esse é um grande erro, porque você está se sabotando quando você está fazendo isso. Você está colocando você para baixo e você, com essa crença, não vai à frente. Porque você não acredita em você. Então, por que ir à frente se eu não acredito que eu posso fazer aquilo? Né? E aí, né? E aí? Se justamente a pessoa com quem você mais conta para fazer essa reforma é você mesmo, e você está dizendo para si mesmo, eu não posso. Aí, eu não posso. E aí você falou uma coisa agora, eu gostaria de compartilhar isso com quem está também vendo esse vídeo, é que agora há pouco realmente eu finalizei uma primeira formação, né? Isso. Em programação neurolinguística, conhecida como PNL por muitos. E é uma primeira formação, eu digo que eu quero continuar. Correto. Tem outras formações que eu quero avançar nesse sentido, porque foi uma coisa que me interessou bastante. Mas um dos pontos que foi mais interessante é que em determinado momento a instrutora pediu para que as pessoas dissessem a nós que estávamos participando quais seriam as maiores habilidades que a gente tinha, né? E o mais interessante é que eu escutei de todas as pessoas habilidades incríveis, né, que eu só passei a acreditar depois de muito tempo. Né? E a educação tem a ver com isso, porque eu passei a acreditar em potencialidades que eu simplesmente não via, ou simplesmente não queria acreditar. Acho que seria mais correto colocar dessa forma. E uma dessas coisas que as pessoas me disseram foi: você fala muito bem. Olha aí. E eu fiz, caramba, eu ouvi isso lá atrás, né, no projeto TAI, mas eu não acreditava nisso. Outras vezes a pessoa dizia: você é muito carismático e tem uma coisa que a gente gosta de estar perto escutando o que você me diz. Isso. Eu começava a ouvir aquilo e já com um outro parâmetro, dizendo: caramba, de fato, existe alguma coisa aqui que é preciso ser reavaliada, né, de um ponto de vista de crença propriamente dita. A PNL trabalha muito com crenças. Correto. Né? Então, nesse sentido, a educação TAI já me trazia uma semente dessas 2012. questões das crenças. 2012, né? Eu nem imaginava que danado era PNL lá atrás, né? E eu sei que, de alguma maneira, lá atrás já teve a sementinha ali. Na PNL eu só vim confirmar o que já era dito para mim lá atrás, na verdade o que já era provado para mim através de atividades, através de comportamentos que eu fazia, e eu simplesmente não acreditava que poderia fazer. Então, nesse sentido, eu acredito que houve um benefício muito grande, um crescimento muito grande. Eu lembro que, do ponto de vista, por exemplo, de alguns elementos mais específicos, do tipo, uma pessoa prestativa, mais especificamente uma emocional, tem uma dificuldade muito grande de dizer não, por exemplo. Correto. Não é? Então, a gente acha que isso vai ser uma coisa eterna. A gente nunca vai conseguir mudar. Ou que a gente é um robô que não tem controle sobre isso, né? Exatamente. E eu entendi plenamente que se eu consigo mudar um comportamento ou adaptar e ajustar um comportamento que é prejudicial, e eu sei o quanto é prejudicial, porque isso me prejudicou a vida inteira. A vida inteira. Quanto prestativo não tá te ouvindo agora? Eu não sei nem em que época, né? Porque esse vídeo vai ficar online durante um bom tempo. Sim. E deve estar sofrendo a mesma coisa. Não consegue dizer não. O tempo todo fica refém da agenda dos outros. Exatamente. Né? E por aí vai. E o mais complicado é quando você não percebe que as pessoas estão vendo você dizer não, conseguem perceber que teu comportamento é daquele jeito, já enraizado, arraigado em você, e elas vão usar isso contra você, deliberadamente. E você não percebe. E às vezes percebe, mas diz: não, é porque eu sou assim mesmo. E não quer ver, exatamente. Jeito, né? Porque então, o prestativo, ele tem um agravante. Ele, às vezes, ele não sabe dizer não também. O pacifista também, né? Mas o prestativo, ele fabrica o sim. Então, às vezes, ele percebe que a pessoa está explorando, mas ele vai... mas é porque a gente tem que ver também o lado dele. E ele se convence daquilo ali e fabrica o sim. Muitas vezes se prejudicando. Frequentemente se prejudicando. E eu vou dizer uma coisa que é importante. E que eu descobri isso realmente depois de um tempo me avaliando nesse sentido, né? Dizer não, às vezes, sob um ponto de vista de você ajudar alguém, é muito melhor do que você fabricar um sim. Você acaba ajudando mais assim. Muito mais. Sabe por quê? Em alguns momentos, ocasiões, claro. Em alguns momentos eu queria dizer não. Por exemplo, porque eu queria ajudar uma pessoa, mas eu sabia que eu não ia conseguir ajudar.
Só que para não querer muitas vezes magoá-la e deixá-la mal, eu dizia o sim. O que acontecia? Eu dizia o sim, não conseguia ajudá-la, e ela se chateava justamente por isso. Porque você disse uma coisa e não cumpriu. Foi pior. Não cumpriu. É pior. Então a gente tem que avaliar até que ponto esse comportamento não é muito mais prejudicial do que o que a gente imagina que seria o ruim, que seria, eu vou dizer Isso, não, pior cenário. eu não vou dizer não, porque a pessoa vai ficar chateada se eu não ajudá-la. Mas se você não disser, você pode criar um outro clima, uma coisa muito pior. Então a educação TAI, ela me deu vários elementos nesse sentido. Eu estou dizendo não apenas como um exemplo, dentre tantos outros que eu pude trabalhar ao longo desse tempo de 2012 para cá, e que me fizeram perceber que era muito melhor mudar um comportamento que era prejudicial e que eu não achava que era sempre daquele jeito, né? Era a síndrome de Gabriela, né? Isso, eu nasci assim, eu cresci assim, vai assim. ser sempre assim. Essa ideia é horrível. E a educação TAI nos permite fazer com que a gente se liberte literalmente desses comportamentos que são prejudiciais. Mas principalmente, não é uma coisa mística. Exatamente. É uma coisa muito consciente. Acadêmica, científica. A gente tem respaldo para estar falando isso. Exatamente. Mas, fundamentalmente, tudo isso que você está relatando aí não foram coisas que, assim, João disse para Cristiano. Exatamente. Mas são coisas que, quando a gente está falando sobre os prestativos, o próprio prestativo olha aquilo e fala, sou eu. Né? Sou eu. A pessoa se identifica e a ficha cai. E quanto mais a ficha cai, mais você vai iluminando pontos que você não conhecia e naturalmente corrigindo. Sabe como o que é mais legal que é o nisso, observador João? interno. Claro que eu não tenho a condição de fazer isso de uma maneira deliberada, até porque nem posso estar usando a educação TAI sem ter o conhecimento e a expertise total do processo. Sim. Mas, claro, por conhecer de maneira geral... A gente usa, a gente aproveita. A gente usa. Então, em alguns momentos, você percebe um comportamento que não é legal em outra pessoa e que está prejudicando ela. O que acontece? Você, por perceber isso, em muitos momentos quer ajudar aquela pessoa e diz, já percebeu que você faz sempre esse tipo de atitude e que esse tipo de atitude te prejudica de alguma maneira? E você tenta modificar, tentando ajudá-la, vamos ver se de outra forma você não poderia melhorar essa ideia. E aí muitas vezes ela percebe, realmente eu faço sempre isso. Será que se eu observasse sobre um outro ponto de vista, eu não poderia melhorar a minha condição? E aí eu digo, sabe por que isso acontece? Porque você usa tal e tal situação. E aí a gente entra um pouco na teoria, mas óbvio, eu falando isso, falava sempre dizendo assim, mas o mais interessante é que você possa passar por isso com quem conhece. Tomar o controle. Isso. Exatamente. Então, agora, é o mais interessante. Quando você fala assim, a gente vê, esse a gente vê, ele é meio relativo. Sim, porque assim, claro, você claro. Como prestativo, você tem uma facilidade que outras pessoas não têm. É verdade. Que é o raio-x emocional, né? Acaba percebendo um pouco mais. Isso, você tem a capacidade de olhar as pessoas prestando muita atenção, coisa que outros grupos não conseguem fazer, por exemplo. Voltando, pessoal, desculpa aí a nova interrupção. Eu estava falando do seguinte, que tem um raio-x emocional, entre aspas, lógico, que é uma habilidade, é uma característica natural dos prestativos. Eles têm a capacidade de olhar as pessoas prestando muita atenção e fazer meio que um raio-x assim, de como é que está o estado emocional das pessoas. E quando o prestativo está equilibrado, ele está bem, porque nem todo prestativo está numa fase boa na vida e tal, mas quando ele está bem, a precisão é uma coisa incrível. Então, como você estava mesmo dizendo agora, Cristiano, você tem essa habilidade. Então, você bate o olho na pessoa, é como se estivesse claro, né? Eu lembro do termo, né? Eu lembro do termo que era utilizado. Você é um tomógrafo, mais ou menos assim. Tomógrafo. E você lembra que durante as edições do Desenvolva, justamente por conta disso, a gente colocava na recepção do evento 3 prestativos, um de cada variação. Conservação, extremo e externo, que é para não ter errado. Então, assim, o raio-x, o tomógrafo, a ressonância e o raio-x de todo mundo era feito ali em benefício das próprias pessoas, para ajudar elas a se encontrarem cada vez melhor. Agora eu queria tocar num outro ponto, já aproveitando o papo que está indo bem aqui, sobre a questão das filosofias de valor, né? Segurança, liberdade e controle. E nós chegamos a fazer uma pequena sessão de coaching há um tempo atrás, e a gente identificou isso, né? A diferença que fez na sua vida, observar que na verdade você é movido pela segurança. Sim. E você vinha traçando estratégias de empreendedorismo, você era dono de uma empresa e tal, e isso é ser movido pela liberdade, mas internamente esse tipo de filosofia
Não Não era casava. bem aquilo. Então, quando você finalmente conseguiu ser aprovado no concurso público, que você teve a estabilidade que precisava, parece que todo aquele potencial que estava preso, aquilo ali se soltou, se libertou. E Isso. você teve meio que uma revolução cultural, né? Você Isso. fez várias reformas em sua qualidade de vida pessoal, porque você colocou a sua carreira alinhada com a tua filosofia Perfeito. interna. Aí conta um pouco pra gente de como é que foi essa experiência. Até Isso. porque mais pessoas podem estar passando pela mesma situação, Claro. né? Então, passei por um tempo em que, eu acho que 5 a 6 anos, em que eu tive realmente à frente, né, junto com outros companheiros, de uma empresa cooperativa na área de turismo. E realmente eu estava numa posição em que eu precisava ficar de frente mesmo. Eu precisava ir atrás de cliente, eu precisava desenvolver as habilidades gerenciais. E isso me consumia muito, porque lá internamente, de fato, era alguma coisa que parece que não casava muito comigo. Isso. Né? E o mais interessante é que depois realmente eu passei no concurso público e aí, né, passei a atuar de fato servindo a população e mais especificamente servindo os gestores que trabalhavam comigo. Quando eu percebi que eu funcionava muito melhor ajudando os gestores a desenvolver os projetos, a desenvolver as atividades, a desenvolver as ações, aquilo me fazia me dava uma instigação, completa, uma motivação, né? Que eu dizia, eu lembro quando na própria Educação TAI foi identificado comigo que eu tinha um perfil de ser o braço direito Exatamente. de alguém. E era exatamente assim que eu funcionava melhor dentro da empresa. Como na empresa que eu trabalhava como gerente diretamente, eu estava de frente, então eu não era o braço direito, eu era o cara que tinha que desenvolver as questões. Fica na empresa permanentemente desconfortável. Desconfortável, cansado, o tempo todo com aquele peso, aquela sensação de frustração de não estar conseguindo fazer as coisas. E quando eu passei a trabalhar numa função muito mais de apoio, mas não menos importante, que é uma coisa que é importante colocar, né? Porque as pessoas podem imaginar que porque você está numa posição de apoio, você tem uma perda nesse sentido. Pelo contrário, eu cresci muito mais nessa situação. E hoje é interessante, eu estou trabalhando num outro campo dentro da empresa, né, que é a gerência de meio ambiente. Hoje lá a gente desenvolve muitas ações de educação ambiental, por exemplo. É um ponto. E eu lembro que em alguns momentos eu chego lá para ajudar em algumas ações e o meu gestor, né, diz assim, caramba, eu precisava de alguém como você aqui, porque você tem uma energia de movimento aqui dentro. Isso. Que é muito forte, e eu agradeço muito você ter vindo pra cá, porque eu tô vendo que a gente tá conseguindo movimentar as coisas como a gente não conseguia. Exatamente. Então isso me deixou muito feliz, porque eu comecei a perceber que eu funciono muito melhor nessa posição, e é dessa forma que eu pretendo trabalhar daqui pra frente em qualquer outra condição que eu tenha, entendeu? Porque é onde eu realmente consigo evoluir e eu consigo ter os melhores resultados, realmente. Porque você entra no fluxo. Exatamente. Né? O fluxo da felicidade, como a gente chama, né? A gente se preocupa muito no método TAI de sair daquela história um pouco tanto generalista do ramo da autoajuda, que é um ramo válido, tem boas pessoas fazendo isso, claro. Mas é muito difícil que um único tipo de conselho ou de método funcione para todo mundo. Então, assim, o método TAI tem essa característica de ser preciso em várias variáveis diferentes. Nessa especificamente, a gente tem um cuidado hoje em dia, por exemplo, de que tem muita gente que fala assim, todo mundo tem que ser empreendedor, você só vai ser feliz empreendendo. Exato. E outras pessoas fazem o contrário, não, todo mundo vai ser feliz fazendo concurso público. E não é bem assim, cada um pode ser movido por 3 filosofias diferentes, que é a segurança, a liberdade e o controle. Se a pessoa é movida pela segurança, ela vai ficar muito melhor numa condição onde ela tem uma função, um emprego, etc. Isso. Se a pessoa é movida pela liberdade, empreendendo. O que não bate bem é quando a pessoa é movida por uma coisa, mas trabalha em outra. Tá fazendo outra. E fica ouvindo os conselhos dos amigos, que muitas vezes querem ajudar, mas falam coisas para você que não bate. Então, por exemplo, do mesmo jeito que você era empreendedor e estava vivendo numa situação de frustração, você poderia estar ouvindo o conselho de várias pessoas dizendo, mas a vida é assim, o empreendedorismo é difícil. E aquilo não se aplica a você. É verdade. E o mesmo acontece no oposto, né? A pessoa que tem um emprego e todo mundo fala, preste atenção na sua segurança, sua estabilidade, e o cara tá doido para ser dono. Então, assim, a gente tem que observar com muito cuidado, com muita atenção, com muito carinho, o perfil e o potencial de cada um. Exato. Né? E o que a Educação TAI me mostrou de uma forma muito precisa é que cada um de nós tem um lugar para estar. Isso, muito bem. Né? E assim, a gente tem que entender que, embora a gente possa, né, de um ponto de vista de a sociedade me pede para que eu faça isso, e de repente eu queira seguir,
é muito mais interessante que eu me perceba e veja onde é que eu tenho os melhores resultados e a melhor evolução. A própria pessoa. Exatamente. Isso funciona melhor e vai deixar muito mais feliz, que eu acho que é a grande ideia também. Correto. Uma outra questão interessante a esse respeito é que mesmo quando a gente encontra todas essas métricas, digamos, Cristiano, ele tem a inteligência dele que ele mais utiliza, é a inteligência emocional. O grupo de personalidade é prestativo, variação extrema. A filosofia de valor é segurança. Com essas 3 variáveis, a gente pode fazer um mapa muito bom de onde a gente quer chegar, de onde a gente vai construir nossas estratégias. Não só profissional, mas pessoal também. Sim. A vida é uma só, né, Ora Bota? Exatamente. Né? Mas ainda assim, geralmente, com todas as ferramentas, as pessoas não avançam muito. Porque elas pensam que o 100% delas é, na verdade, 10%. Exatamente. As pessoas pensam que o limite delas é 1/10 do que elas realmente podem fazer, porque a própria educação... Isso não é culpa de ninguém. A educação tradicional ela não preparou ninguém para isso. Exatamente. Ela tem seus méritos, tem seu espaço, mas não preparou o cara para ser feliz, para ter sucesso, nem nada. Então, assim, quando alguém fala isso, é normal ter alguma resistência, mas depois a pessoa, com o próprio caminho do método TAI, a pessoa começa a observar, epa, peraí, se tem muita gente falando que eu tenho tal talento, é possível que eu tenha. Abre a cabeça. E a coisa vai começando a funcionar. E já pra gente poder encerrar esse contexto, esse aqui é um ponto que eu reforço mais uma vez. E eu volto a insistir nesse ponto da sua capacidade de ter realmente um talento diferenciado, uma coisa que não é comum, de falar com muita gente e tocar no coração das pessoas. Esse tipo de habilidade, ele é muito comum em pessoas que fazem isso de uma forma um tanto quanto artificial. Poucas pessoas conseguem falar isso daqui de dentro e tocar o coração das pessoas e promover transformações e mudanças. E você é uma delas. Talvez, quem sabe, daqui a 1 ou 2 anos a nossa conversa seja diferente. Você já esteja num patamar diferente, né? Mas eu posso dizer pra você que hoje eu consigo visualizar isso que você está me dizendo. Né? Eu começo a visualizar. Se você me perguntar se isso é um ano, e você sabe do que eu estou falando, quer dizer, para com isso. O que ele está me novo, falando aí é uma bobagem. Muda o disco, João. Muda o disco, isso não funciona. Mas não, e quando eu falo isso, não é por osmose. Você não está falando e eu estou tentando internalizar porque você está me dizendo. Não, é porque eu estou vendo que na prática, o fato é o que acontece. Então, assim, as pessoas estão te falando isso, cara. Exatamente, eu acho que um dos grandes legados que eu posso dizer assim que eu recebi da educação TAI foi perceber que muito mais do que qualquer teoria que alguém possa me dizer, e que é importante também, porque você precisa conhecer as coisas, é que você perceba como é que é a prática. Exatamente. Como é que funciona lá fora. Isso. Então você está vendo isso acontecer. E você está percebendo que, de fato, os resultados que você está obtendo é muito fruto da forma como você age. Então, dessa forma, eu estou começando a perceber de maneira muito mais clara que eu tenho potencialidades que não foram exploradas e que eu quero explorar. Por isso que a ideia de crescer em várias questões, em várias outras áreas, é uma ideia que eu já estou caminhando de uma forma mais precisa nesse sentido. Vamos ver, né? No que eu puder fazer pressão, farei. Mas tenho feito uma pressão muito positiva nesse sentido, isso é muito bom. Beleza, Cristiano. Olha, obrigado pela tua participação e a gente continua se falando, beleza? Eu agradeço mais uma vez e espero que todo mundo que possa ver esse vídeo possa se identificar de alguma forma e tentar buscar esse poder interior que certamente cada um tem. Com certeza. Obrigado, amigão. Vamos se falando então, tá certo? Grande abraço, meu querido. Valeu, até mais.